Muito bem. Seja bem-vinda, Luana. Tudo bem com você? Tudo bem, Renan, e você? Tudo bem. Obrigado aí, viu, por você ter participado desse bate-papo aqui comigo. Imagina, eu que agradeço pelo convite, na verdade, me sinto honrado até. Ah, imagina, imagina. A ideia é que dessa conversa, a gente falar um pouquinho de carreira e mostrar para as pessoas que estão assistindo aqui quais são as opções de carreira, né? O pessoal às vezes sai da faculdade ou trabalha numa área técnica e não tem a mínima noção, ou uma noção muito rasa do que é trabalhar com essa tal área de governança, de gestão de serviços, ou como o pessoal fala, o que eu vou trabalhar quando eu tiro a certificação do ágil, né? Então, a ideia desse módulo é desmistificar um pouco, explicar um pouquinho o que é trabalhar nessa área, quais são as oportunidades, as vantagens, enfim. Então, agradeço você pela participação, tá bom? Obrigado mesmo. Luana, eu queria começar te perguntando o seguinte: o que você faz hoje? Qual é a função que você trabalha hoje e o que você faz se você puder compartilhar um pouco da sua empresa também. Claro, eu trabalho como supervisora de Service Desk na Ball Corporation, é uma fábrica mundial, é uma empresa, na verdade, fabrica mundialmente embalagens de alumínio. Então, se você for reparar, todas as latas de alumínio que você consome na vida, vai ter sempre um loginho ali da empresa, eu trabalho nela. Eu comecei como analista na verdade, comecei como técnica de helpdesk, e consegui avançar através dos estudos, da certificação, até que ajudou bastante nesse quesito. E hoje eu trabalho na liderança global do Service Desk dessa empresa. Tá? Quando você diz liderança global, significa que você coordena outras operações, outras operações de atendimento em outros lugares do mundo? Como é que funciona essa liderança? Isso. Na verdade, por ser uma empresa global, a gente tem os Service Desks regionais, né? América do Sul, América do Norte e Europa, mas eu trabalho com a liderança dessas três equipes. Então, eu tenho a minha equipe aqui na América do Sul, mas eu também apoio os demais supervisores das outras equipes, com o suporte global mesmo da empresa. Então, você tem que falar espanhol, inglês, para você no dia a dia. Você fala com essa galera aí direto. Espanhol ainda estou praticando, mas o inglês é diário. O inglês é desde as 8 da manhã até as 20 horas da noite. Esse é um bom ponto. Vamos guardar essa informação sobre o inglês, que eu vou te fazer uma pergunta sobre isso daqui a pouquinho. E para quem não conhece, né, o que é uma operação, o que é um Service Desk aí para vocês? O que é uma operação de Service Desk? E ainda mais no seu caso, que são operações distribuídas, né? Você não tem uma única central que atende todos os clientes globais, você tem operações regionalmente distribuídas. O que vocês fazem no dia a dia? É o suporte de nível 1, de forma geral, a todos os usuários da empresa. E, como parte fundamental do AIT, nós somos o ponto focal, realmente, de engajamento às outras equipes. Então, um usuário que precisa, desde solicitar a um hardware, um novo computador que acabou de entrar, até aquele usuário que já tem um computador, mas está com algum problema e precisa do nosso apoio, a gente faz todo esse processo e ajuda no escalonamento a equipe de telecom ou outra equipe que seja necessária. Bacana. E por que você acha que esse conhecimento em gestão de serviços é importante, por exemplo, para pessoas que trabalham? Porque você começou, na verdade, como técnica, né? Eu vou voltar um pouquinho. Como é que você entrou nessa área? Como é que você entrou como técnica de Service Desk? Se foi uma coisa que caiu assim meio do seu colo, ou você procurou? Por que você começou a trabalhar como técnica de Helpdesk ou de Service Desk? Foi muito acidente, na verdade, foi muito acidente mesmo. Eu participei de um processo seletivo na época que era para telemarketing, e aí falaram: não, peraí, você tem conhecimento técnico, a gente tem uma oportunidade aqui para atuar com o telecom, que era para suporte à falecida Oi Velox, né? Então, eu comecei por acidente na área mesmo, mas eu já tinha um conhecimento técnico, e com o conhecimento de telecom, acabei migrando para suporte ao usuário, e acabei seguindo nessa linha. Então, eu passei como analista de nível 2, analista de nível 1, a técnica de helpdesk, e isso foi ajudando a meio que lapidar o perfil, né? Porque quando a gente entra na parte de suporte, a gente não entende. O telemarketing faz parte de um atendimento de suporte, as pessoas não entendem isso, é só um telemarketing, é um tabu até, né? É Mas verdade. faz tudo parte de um atendimento de nível 1 ali. Uhum. Então, isso ajudou muito a entender o serviço e me colocou hoje nessa empresa até. Eu trabalho, já tenho 7 anos com ela.
7 anos, legal. E o que que foi, assim, o ponto fundamental para você sair da área técnica, que até então você trabalhava como técnica, analista de nível 1, nível 2, e depois assumiu uma liderança aí, né? Você gerencia o Service Desk. Qual foi o ponto de virada, assim? O que que você acha que fez a diferença para você conseguir esse movimento? Olha, eu acredito que o que facilitou, entre aspas, essa migração foi bom relacionamento, você saber comunicar. Porque tudo faz parte da venda contínua, seja do serviço, seja de você mesmo, quando você fala com o cliente. Então, eu acredito que esse foi o ponto de virada. Quando a equipe era muito pequena, a empresa que eu trabalhava foi comprada por essa gigante, e até então era um atendimento local. Quando houve a aquisição, a mudança de sistemas, e aí foi o momento que eu pude demonstrar o meu conhecimento técnico e também começar a vender o negócio, tanto a ideia do Help Desk, que estava se tornando um Service Desk para os usuários, quanto, né, para os clientes internos ali. Então, a aquisição acabou também sendo o meu ponto de virada, de mostrar que a América do Sul tinha muito mais para oferecer do que só abrir e fechar chamada, né? Muito bom, muito bom. E aí, Luana, você falou um ponto interessante aqui com relação ao idioma, né? Então, eu imagino que o cargo que você está ocupando hoje talvez não seria seu se você não dominasse pelo menos o idioma inglês. Você já falava inglês ou foi uma coisa que você, putz, agora eu vou pegar isso aqui e vou correr atrás e foi desenvolvendo ao longo do tempo? Como é que foi essa questão do idioma? Eu tive que desenvolver ao longo do tempo, porque o inglês acaba sendo um certo, hoje em dia, para a área de TI é fundamental. Para você chegar no cargo de liderança numa empresa de TI, vai ser muito difícil você alcançar esse cargo se você não tiver inglês, porque você precisa para lidar com as aplicações com que você vai trabalhar, com os clientes com quais você vai trabalhar. Então, eu percebi que aquele era um item que eu precisava administrar, que eu precisava melhorar, e aí eu fui estudando e a conversação diária também foi necessária, porque acabou saindo a equipe do Brasil e foi assumida pela equipe da Índia. Então, ou eu falava inglês naquele momento, ou era rua. Então, eu falava inglês. A pressão, às vezes, ajuda a gente, né, a Sim. conseguir alguns objetivos. E em termos acadêmicos, assim, o que que você acha que... Você fez faculdade, você investiu em alguma certificação, o que que você acha que fez a diferença, ou que contribuiu para esse crescimento profissional, se é que teve alguma contribuição nesse sentido? Teve sim. E o ITIL foi o que me ajudou muito, a certificação de ITIL foi o que me ajudou a assumir o cargo de liderança, na realidade até. Porque isso é como se fosse uma formalização dos meus conhecimentos para a gestão em si, né? Então, quando a faculdade me auxiliou, claro, mas a gente precisa ter o conhecimento que a gente vai sair da faculdade com um diploma. O conhecimento prático vai ser na prática. A gente aprende um sumário de tudo na faculdade, mas é na prática, no trabalho ali, que a gente coloca a mão na massa e começa a se desenvolver. Tanto que eu me formei com desenvolvimento de sistemas e trabalho com suporte ao usuário. Então, acabei saindo um pouco do Mudou um desenvolvimento. pouco. Sim, sim. O pessoal sempre Mas fala que a graduação, ela te ajuda a olhar o universo como um todo. E aí você vai ter que escolher quais esses caminhos você vai seguir, né? A faculdade dá uma visão bem ampla e aí depois você acaba indo para caminhos diferentes, né? Conforme a profissão vai evoluindo. a gente precisa dessa evolução até, porque a faculdade até prepara você para a certificação, inclusive, né? A gente começa a ter uma ideia melhor. Mas para a nossa área de TI, eu vejo que certificação continua sendo um item comprobatório, praticamente, diferente da faculdade. Você pode estar na faculdade, mas a certificação te coloca um passo à frente ali. Eu concordo, concordo. Muito bom, Luana, muito bom. Para a gente encerrar aqui essa conversa, qual seria a dica ou as dicas que você poderia dar, tanto para quem está começando, então imagina aí que tem algumas pessoas que estão assistindo esse bate-papo aqui, que estão ou terminando a faculdade, ou saindo agora de uma graduação, sem saber muito bem o que fazer, né? E de repente, com aquele monte de informação de que só existe duas áreas, só existe desenvolvimento, data science, e às vezes a pessoa fala, não quero isso para minha vida, eu quero trabalhar em TI. Então tem esse perfil, e tem o perfil de quem já trabalha em áreas técnicas e que fica um pouco assim,
meio que sem saber como é que é o outro lado, né? Se eu entrasse numa área mais gerencial, que não significa necessariamente você ser gerente de áreas, né? Você pode trabalhar com gerenciamento, mas ser um especialista em processos, esse tipo de coisa. Que dica você poderia dar para essas pessoas, assim, que pudesse ajudar elas a traçar um caminho mais fácil, digamos assim? Olha, uma dica é que entenda que você vai precisar se aperfeiçoar ao longo do tempo. A faculdade é o começo. Alguns momentos a gente entende que acabamos a faculdade, agora é o momento. Não. E dentro da TI, você vai conhecer outros universos. Então, aprenda, se desenvolva e entenda o seu ponto forte. É isso que vai te fazer avançar. A gente precisa entender qual é o nosso ponto mais forte para desenvolver e os pontos fracos a gente vai administrando ao longo do percurso. Então, é ter essa paciência de lidar com o aprendizado diário dentro da TI, que é um item que dentro da TI, ou você entende que todo dia é alguma coisa nova, ou não é TI. Não é ter, concordo. Eu tinha que ter feito uma pergunta para você, eu esqueci de fazer, vou fazer agora, então. Vou fazer atrasado. Você trabalhou na área técnica do Service Desk e agora você está na liderança. Em termos de atividades, de dia a dia, o que você fazia na época e o que você faz agora como supervisora, como líder dessa equipe? O que é diferente? A diferença é que eu trabalho mais nas métricas, nos resultados e na entrega de valor. O meu foco é garantir que a gente vai ter a entrega que o cliente espera. Mas não significa também que eu não trabalhe com as mesmas ferramentas que a minha equipe. E essa aqui está. Às vezes as pessoas entendem que, a partir do momento que você se torna um supervisor, eu já tive um supervisor em outra equipe, que ele teve essa resistência de entender que quando você é um supervisor, não significa que você precisa apenas ter o conhecimento gerencial, você precisa ter um domínio técnico, porque você vai ser o seu ponto de suporte da sua equipe. Né? Tem que ser uma troca, tanto você ser o ponto de suporte da sua equipe, quanto a sua equipe ser o seu. Então, hoje em dia eu faço tanto suporte como é a palavra que eu sempre uso com a minha equipe, gestão de relacionamentos ali, né? Eu trabalho com isso também, para garantir que a gente vai ter um bom relacionamento, chegar para um usuário quando a gente recebe uma survey, entender o que está acontecendo, vender tudo que a gente precisa dentro da área. Sim, bacana, bacana. Uma última pergunta aqui. Você falou que você se certificou no ITIL, que nós todos, né, nós que já estamos na área, a gente sabe que o ITIL é uma das principais referências para quem trabalha com gestão de serviços. Mas, assim, na prática mesmo, o que o fato de você conhecer sobre ITIL, que tipo de mudanças ou sugestões ou melhorias você aplicou na prática aí no seu Service Desk, depois que você conheceu o ITIL, começou a se aprofundar, começou a se especializar? Que tipo, se você puder citar alguns exemplos assim, de coisas que você mudou, era assim, e depois que eu aprendi sobre arte, começamos a fazer assim e a coisa melhorou. Olha, pode parecer bobo, mas o que principalmente mudou e me ajudou a entender foi o que é INC e o que é uma task do catálogo de serviço. É algo tão bobo que a gente discute no IT, mas é algo que quando você trabalha com o serviço, com o suporte ao usuário, abre a sua mente completamente. Porque você começa a entender o catálogo. A partir do momento em que eu consegui tirar a certificação do IT, eu entendi que o catálogo de serviços que eu tinha para minha região não contemplava os requisitos que a minha região precisava. Então, comecei a trabalhar na melhoria do meu catálogo de serviços na plataforma para atender a minha região. Então, mudou completamente a minha visão da estrutura do catálogo que eu ofereço. Você começa a ver pequenas coisas que realmente o IT está ali no fundo falando, isso aqui está faltando, isso aqui pode ser melhor, aquela melhoria contínua que vira o nosso mantra. Legal, legal. Isso porque o catálogo é um dos assuntos, né, do Arte. A gente vai ver o Arte com profundidade, ele fala de muito mais coisas, mas legal que você ressaltou um dos aspectos que ele ajudou, né, ele contribuiu para você melhorar internamente. Muito bom. Isso é só o foundation, né? Aqui a gente está falando de fundamentos. Depois, os níveis de especialização, a coisa vai ficando mais claro, né? Sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Luana, obrigado aí, viu, pela sua conversa, por ter comentado aqui com a gente um pouquinho sobre a sua história profissional, o que você faz, e espero poder encontrar você em outros bate-papos aí.
Muito obrigado. Obrigada, viu? Com certeza. Tchau, tchau. Valeu.